Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast do programa que você confere no canal de áudio que fica no site do BocNews e também no aplicativo da Rádio BocNews que você pode baixar na sua loja de apps, tá certo? Bom, como vocês já perceberam, eu não estou ao vivo direto do estúdio digital da BocNews TV. Estou no modo home office nesta sexta-feira, pré-carnavalesca, né? Tenho aí alguns compromissos para cumprir, então hoje obrigatoriamente vir fazer o programa aqui de casa, este cenário que vocês conhecem bem do Canal 10. Então, nós vamos abordar o jogo do Santos neste domingo, 18h30, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, contra a equipe do Novo Horizontino, lanterna do campeonato, o pior time do campeonato, né? O Santos que venceu na Copa do Brasil, um pouquinho de ilusão nas nossas vidas, um 3-0 que não vinha, fazia tempo, né? Com os meninos do gol, balançando a rede, e com o Fabian Bustos chegando, né? O técnico, a gente até colocou aqui na nossa linha fina que ele deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Estou aqui no aguardo do comunicado oficial do clube, mas extraoficialmente já a notícia vazou. O Lucas Mussetti do UOL trouxe a informação de que ele já rescindiu o contrato, a papelada foi trocada, já colocou a assinatura dele no papel, chega provavelmente no domingo, na segunda-feira, e vai ter aí uma semana até entrar no bid, conhecer os jogadores e tal, para estrear no final de semana que vem com a Viária lá em Araraquara pelo Campeonato Paulista de Futebol, tá certo? Bom, programa desta sexta-feira, já disse, estou aqui no modo home office, fazendo uma conexão Santos-Londrina. Divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão, vamos ao nosso convidado, Matheus Henrique, está aqui ele com a gente, ele que é do podcast do Peixão. Aliás, o Matheus hoje ele deu uma de bombeiro, né? Ele está salvando a pele do seu companheiro de podcast, Luiz Felipe Longo, que me mandou mensagem logo cedo: Alex, tô sem voz, não tô conseguindo falar nada, socorro. Falei, pode deixar, Luiz, a gente dá um jeito, que eu sei bem o que é ficar com a garganta ruim esses dias, e o Matheus nos salvando nesta sexta-feira, tá certo? Aliás, um grande abraço para o Caio Nascimento, que sempre que pôde colaborou com a gente aqui. É uma notícia bem legal do dia de hoje. Ele foi contratado pelo Santos para ser um scout, um observador técnico, né, da gestão do Santos, para procurar talentos no futebol do Brasil, pelo interior, especialmente na América do Sul. É legal porque o Caio tem muita capacidade, tomara que ele seja ouvido, o principal é isso, né? Conhecimento ele tem. Então, parabéns ao Caio, parabéns ao Santos pela escolha, que ele tenha muito boa sorte. Sei que agora a gente vai perder um participante eventual aqui do programa, que talvez ele não possa falar mais, mas, de qualquer forma, se ele trouxer bons jogadores para o Santos ou ajudar a trazer, certamente já vai estar cumprindo o objetivo dele. Então, desejo aqui publicamente boa sorte ao Caio Nascimento, tá certo? Ô, Matheus, vamos passar gol da Copa do Brasil, falar de Santos e Novo Horizontino, porém o assunto do momento é ele. Bustos está chegando, é aquela pergunta cretina que não quer calar. Bustos terá peito para resolver os problemas do Santos, meu amigo? Bom dia, obrigado pela presença. Valeu, Alex, para quem está acompanhando aqui o Esporte Destaque. Depois eu vou dar uma bronca no Longo. Tô brincando. Melhores aí pro Longo também, para ele se recuperar aí da voz. O Fabian Bustos deu muita... Tava entre Renato Paiva e Fabian Bustos, e torcida pelo menos em Twitter, né, rede social, era tudo Renato Paiva contra o Fabian Bustos, né? Então eu tinha um receio do Fabian Bustos chegar meio que com o torcedor já querendo demitir o cara, né? Contra o cara.
E você sabe, né, Léo? Quando o torcedor já está contra o cara faz uma coisinha e já arruma alguma coisa para falar mal e pedir demissão. Então, estava um pouquinho de medo nessa questão, mas eu vi que nas últimas horas, nos últimos dias, a torcida já está meio que abraçando o treinador, que não faz sentido. A gente pouco conhece o treinador, essa é a verdade. A maioria das pessoas não acompanha o campeonato equatoriano. Claro, tem gente que acompanha, que assiste. Você falou do Caio Nascimento, que é um baita analista, conhece muito de futebol, e o Santos contratou, e eu fiquei também muito feliz com a notícia. Então tem gente que assiste, tem gente que acompanha, mas a maioria das pessoas não acompanha o futebol equatoriano, né? Então acho que estava um preconceito em relação a ele, ele é retranqueiro, ele é isso, ele é aquilo. Eu não tenho um conhecimento grande para falar se ele é isso, se ele é aquilo. Então eu sempre falava, vamos esperar ele chegar, vamos dar o tempo para ele trabalhar, porque o Santos, para minha opinião, nessa gestão e em outras, demite treinador, demite treinador, demite treinador. E não que os treinadores não tiveram culpa, mas também tem uma culpa da gestão, né? Porque eles que contratam os treinadores. Então tem que dar o tempo para o treinador fazer o seu trabalho, trazer jogadores para o treinador fazer o estilo de jogo que ele gosta e que o Santos consiga os resultados, né? Então eu não tenho nada contra o Fabião Busto, vamos esperar ele chegar, fazer o trabalho dele para que a gente melhore, né? Eu acho que o time vai melhorar com ele, eu acho que pelas informações não é um treinador tão ofensivo, mas é um treinador que sabe montar time. Foi campeão do Delfim do Equador, um time pequeno do Equador, campeão do Equador lá, do Campeonato Nacional. Então você mostra que ele sabe trabalhar com poucas peças, né? Depois foi campeão com o Barcelona, levou o Barcelona do Equador numa semifinal de Libertadores, e a gente viu contra o Santos, acho que a maioria das pessoas assistiram contra o Flamengo, assistiram contra o Fluminense, então é um time bem montado. Então, eu acho que o Fabião Busto, mesmo a gente não ter tanto conhecimento, eu acho que os resultados dele credenciam ele treinar o Santos. E eu acho que vale esse voto de confiança do torcedor, esperar para ver, para depois analisar, para depois opinar, elogiar ou criticar. Sem dúvida. Acho que nesse momento o torcedor não pode, já como você bem usou o termo muito bem colocado, o Matheus, preconceito. Você não pode ter uma ideia pré-concebida. É claro, a gente não vê o campeonato equatoriano porque eu não sei nem onde transmite. A gente não tem o sinal aqui. Não sei se pela internet alguém consegue ver e tal. Mas a gente viu na Libertadores, né? A gente viu contra o Santos. Um time extremamente organizado. E eu até acho bom, viu, Matheus, que não seja assim tão DNA ofensivo, porque até segunda ordem, esse time não pode ser tão DNA ofensivo assim. Tem que ser DNA ofensivo, mas com segurança, né? Tem que ir com tranquilidade. Agora, pouca coisa surgiu aí nos bastidores de informação a respeito do pensamento do Bustos em relação ao Santos. Também vi mais cedo, agora não lembro se foi no UOL ou se foi na tribuna, que ele, junto com a diretoria, entende que precisam vir poucos reforços, mais reforços pontuais e com experiência. Por isso que o Maicon, o zagueiro, provavelmente virá, e outros jogadores também, talvez um meia, talvez um atacante. O que eu ouvi dizer é o seguinte, que se não correr, não vai jogar com ele. Então, por exemplo, eu defendi e defendo o Ricardo Goulart. Se ele não tiver uma intensidade maior daqui para frente, ele vai para o banco. Ele vai para o banco. Ou ele vai ser reserva do Marcos Leonardo. Vai jogar de centroavante lá na área, sem precisar correr tanto, né? Eu ainda acho que ele pode ser um meia, porque inclusive até o Henrique Farinha falou sobre isso, e dentro das estatísticas que foram colocadas do Bustos, ele gosta do 4-3-1-2, ou seja, o Santos com 3 volantes, né? E o Ricardo Goulart atrás ali do Caio Jorge, na cabeça, que eu estou vendo a notícia aqui que ele operou o joelho. O Caio Jorge vai ficar fora aí do futebol por um tempo. Do Marcos Leonardo e do Ângelo, que com mais liberdade você não precisa talvez voltar tanto para marcar e tal, porque você tem 3 caras de contenção ali. E ele pode fazer esse papel atrás dos 2 atacantes, mas precisa ter mais movimentação. Eu não dou murro em ponta de faca, eu defendo, mas eu, por exemplo, disse no pós-jogo lá contra o Poçante Salgueiro que eu esperava muito mais do Ricardo Goulart, né, contra um time fraquíssimo daquele que era para ele ter aproveitado para tirar a barriga da miséria e meter gol. Então, Matheus, pelo que eu soube, vai precisar correr. Se não tiver correndo, então jogadores como o Sanches, o Batistão, o Ricardo Goulart, se eles destoarem... Camacho.
Camacho, exatamente. Se eles destoarem do aspecto intensidade, eles não vão ter lugar no time, viu, Matheus? Essa notícia foi do Lucas Mussetti, no UOL, né, que poucos reforços, mas espírito de liderança, né, para auxiliar os jovens. Então, do time do Barcelona, que eu vi na Libertadores, que eu vi 4 jogos, era um time de muita velocidade e imposição física. Era um time muito forte fisicamente. Tanto que amassou o Santos na Vila Belmiro e eram uns caras muito fortes, altos. Então, eu acho que tem essa característica mesmo que você falou aí, que com um busto, se não tiver velocidade, não joga. Então, vai ser difícil para o Santos, especialmente. Acho que o Santos vai perder cada vez mais espaço. Se não já perdeu, já tinha perdido, né? Mas acho que vai perder cada vez mais espaço, porque eu não vejo ele mais com intensidade para jogar. O Goulart, eu acho que vai acabar tendo que virar um segundo atacante. O que eu estou vendo até agora do Goulart, não dá para ele jogar de meia. Ele tem que ser um 9 ou um cara do lado do 9. Com o Marcos Leonardo. Não pode jogar de meia, não pode jogar de meia nem de chinelo, né, Matheus? Chinelo também não. Também não. Então o Goulart, eu acho que só pode jogar de segundo atacante para funcionar. Porque ele finaliza bem, cabeceia, o gol dele de cabeça foi perfeito. Então eu acho que o Goulart vai ter que jogar de segundo atacante, porque a gente não está vendo intensidade nele. E não é que a gente está cobrando muito do Goulart. O que a gente está cobrando do Goulart, torcedores que eu estou vendo cobrando, é que ele não pega na bola durante os 90 minutos. Você olha o jogo, quantas vezes o Goulart pegou na bola? Você conta nos dedos quantas vezes o Goulart pega na bola. Então eu acho que isso está incomodando muita gente. O Goulart não participa do jogo, então eu acho que o jeito vai ser o Goulart adiantar um pouquinho, jogar mais perto do ataque ali, como segundo atacante, e esperar que o time municie ele, né? Que a bola chega nele, para ele fazer gol, para ele dar um passo, para ele fazer gol de cabeça. Acho que o Goulart acho que vai ser essa saída. Eu ainda acredito no Ricardo Goulart, porque a gente sabe que às vezes demora um pouco para o jogador voltar a ter um ritmo ideal de futebol brasileiro, porque lá na China, apesar dos caras correrem muito, mas é aquela coisa do cara correr errado, então o jogador vai na experiência. Por exemplo, eu tenho certeza que se o Oscar voltasse hoje para o futebol brasileiro, ele ia ter a mesma dificuldade, né? Enfim, se ele tem nos testes físicos boa arrancada, bons reflexos, eu acho que é uma questão de tempo para ele se adequar e ser útil. Já foi, né? Porque a gente lembra aí que em 3 jogos ele pôs uma bola na trave, fez um gol, teve uma bola que o goleiro do Guarani defendeu. Por isso que eu achava que contra o Salgueiro ele fosse realmente ter uma boa atuação, e não teve, né? Vamos ver agora domingo contra o Novo Horizontino. Aliás, só para deixar claro, porque quem anunciou aqui a contratação foi o Mussetti. A matéria dele no UOL diz o seguinte: o técnico argentino Fabián Bustos rescindiu com o Barcelona do Equador hoje, dia 25, e fechou com o Santos para substituir Fábio Carille. Ele é esperado no Brasil no domingo ou na segunda-feira para ser apresentado oficialmente. A assinatura do contrato até dezembro de 2023 foi colhida eletronicamente. O Peixe ainda será dirigido pelo Marcelo Fernandes contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro domingo, 9ª rodada do Campeonato Paulista. O primeiro treinamento de Bustos deve ocorrer na segunda-feira. Ele tem 52 anos e vivia o sonho de trabalhar no futebol brasileiro, o melhor ou maior da América do Sul, no entendimento dele, que abriu mão de valores devidos pelo Barcelona em premiação para sair e fez um acordo com a ajuda de seu empresário. O Santos não precisará arcar com toda a multa rescisória de cerca de 650 mil. Ele chegou a falar com o All Sport aqui, antes mesmo de oficializar a proposta. Ele disse: fico muito feliz pela projeção de uma possibilidade como essa no melhor futebol do continente. Uma empresa no Brasil está trabalhando há um tempo para uma oportunidade, para mim. Ou seja, ele tinha aqui um empresário de olho, né, na chance de treinar um time brasileiro. E ele tem uma carreira que começou... deixa eu ver aqui, ele foi profissional, jogador profissional, jogou pelo São Lourenço, ele é formado na Associação de Técnicos do Futebol Argentino e tem licença profissional da Conmebol. Ele foi revelado no São Lourenço, jogou pelo Nacional do Uruguai, Lanús, Belgrano, Morón, Antoniana, Tucumã, Cipolletti, Jorge Wilstermann, o Aviador, Deportivo Quito, Macará, Manta e Saquicili do Equador. E de volta à Argentina no Porvenir e no Estudiantes. Como técnico, foi auxiliar no Sarmiento, continuou na função no Porvenir e no Acussuso da Argentina.
Como treinador, iniciou no Equador pelo Manta, depois seguiu no Deportivo Quito, Imbabura, Universitário, Macará, Manta novamente, Porto Viejo, Delfim e, por fim, o Barcelona de Guayaquil. Pelos nomes, né, o pessoal não fica muito empolgado, né? Porque mesmo como jogador, ele, claro, teve aí no São Lourenço, no Nacional do Uruguai e tal. Mas, enfim, como diz aquele ditado, né, Matheus? Os grandes jogadores nem sempre foram grandes técnicos, né? O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, foi um lateral medíocre. Na época, hoje talvez ele jogasse, foi um grande treinador. O Filipão era um zagueiro tosco, né? E depois se transformou num grande treinador. Hoje ele já é um treinador ultrapassado. O currículo dele está aí, mas, como você falou, acho que a sensação que a gente tem é a das partidas contra o Santos pela Libertadores no ano passado e o jogo dessa semana, né, contra o Universitário do Peru. Eu não vi, porque a Comebol TV, infelizmente, ainda não tem na Vivo. Né? Eles não se ajudam, né? Só tem na Claro. Eu não tenho Claro, eu tenho Vivo, então eu não vejo a Comebol TV. Não tem como. Aliás, eu estou lascado na Copa Sul-Americana, vou precisar ir no boteco assistir os jogos do Santos. E muita gente que viu esse jogo dessa semana ficou impressionado, né, Matheus? Com os números ofensivos até do Barcelona contra o Universitário, né? Sim, o Barcelona amassou, foi mais de 16 finalizações, principalmente no primeiro tempo, atacou bastante, fez resultado, mas também tem um copo meio cheio, copo meio vazio, né? Que o Barcelona tinha que é mais time, né? Universitário e jogava em casa, né? Tinha que fazer resultado, né? Mas ficou uma boa impressão. Tinha a fama de retranqueiro, né? Atacou bastante, né? Mas tem o meio termo, né? Que o Barcelona tinha que ir para cima para fazer o resultado, que era o jogo de ida em casa, e o Barcelona é mais time, né? Que o time peruano. Muito bem. Olha, como eu não fui legal com o pessoal do chat no último programa, porque realmente estava com muita mensagem, a gente estava com o tempo atropelado. Como só estou eu e o Matheus aqui, hoje a gente consegue dar uma atenção para a galera do chat. Vamos lá, antes do break, né? O Flávio Henrique de Souza mandou boa noite. Boa noite, Flávio. Onde você está? Em que lugar do planeta você está, Flávio? Mandou boa noite aqui. Bustos vai dar certo no Santos. O Roger Sanassi, bom dia, Alex e bancada do Boc News. O Marcelo Freitas, bom dia, Alex e convidados. Hoje estamos só com o Matheus aqui, só com um convidado. O Davidson Garuti, bom dia, Alex. Balieiro é o lateral que precisamos. O Daniel Galdino, boa tarde a todos. O Roger de novo, Alex, segundo a NT Efraim do Diário do Peixe, o Caio Nascimento está sendo contratado para o scout do Santos. Então, é scout. É que eu falei, é o termo mais moderninho, né? Olheiro. Antigamente era olheiro, agora é scout. Diga, Matheus. É que cada um usa o nome, né? Scout, analista, centro de inteligência, né? Olheiro, né? Cada um usa o nome, né? No meu tempo era olheiro. O cara vai lá ver se o cara é bom e pumba, bota para trás para o clube, né? Opa, cadê? O Roger está dizendo sim, ótima notícia essa do Caio. Quem está aqui? Luiz Felipe Longo, Matheus representando o podcast do Peixões, salvando a minha pele. Grande abraço aos dois. Luiz, faz o seguinte, eu recebi várias dicas esses dias, viu? Própolis, gargarejo com gengibre, com sal, limão, vixe, um monte de coisa. Ainda não está 1000%, mas pelo menos eu estou conseguindo falar. Estou até pensando em fazer uma live semana que vem do Canal 10, mas tem que ir devagar porque ainda não está 100% não. O Flávio Henrique pergunta quando o Bustos vai estrear pelo Peixe. Olha, ao que tudo indica, ele se chegar no domingo, na segunda-feira, e regularizado no BID, ele precisa contra a Ferroviária. Esse meio de semana no Isso do Santos, né? Em competição nenhuma, porque, aliás, eu me equivoquei quando eu falei que já seria agora o jogo da Copa do Brasil. Não é mais para frente. Inclusive o classificado contra o Oeste, que é Série C, Série D, também me confundi achando que era a Série B. O Oeste perdeu, o Santos vai ao Piauí enfrentar o Fluminense do Piauí. Então, esse meio de semana não tem compromisso. Então, vai ter uma semana, pelo menos. Olha que bom, né? Pelo menos o Bustos não vai precisar chegar e já dirigir o time. Ele vai ter uma semaninha para ver o que ele pode fazer, quem ele vai escalar e coisa e tal, e estrear contra a Ferroviária lá em Araraquara. Araraquara que nos traz boas lembranças
deste ano de 2022. O Adonis Varacles está aqui. Bom dia, Alex, convidado. Notícia do Caio Nascimento foi muito boa. Ele conhece bastante jogadores jovens e sul-americanos. O DWP, parabéns à diretoria pela contratação do Caio. Ele é muito capacitado, conhece muito da base do futebol sul-americano. Bom trabalho para o Caio. O sucesso dele é sucesso do Santos. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Somente a chegada do Bustos já nos dará um panorama diferente. A presença de um profissional de fora vai impactar o elenco e tirar muito jogador da zona de conforto. Dará certo. O Daniel Galdino, tomara que o Bustos encaixe o Goulart no esquema. Acho que ele funcionaria como um do 4-3-1-2. Daniel, não tinha nem visto a tua mensagem, mas foi isso que eu falei agora há pouco. Eu acho que pode ser isso mesmo. O Ocimar Souza, bom dia, Alex. Ótimo final de semana, juízo no carnaval, vai devagar, abraço. Ô, Ocimar, eu vou bem devagar no carnaval. Você sabe que eu sou daqueles que quando chegava no carnaval, eu ia lá na extinta, o Matheus não vai saber, mas eu ia na extinta videolocadora Azteca, ali no centro de São Vicente, pertinho da Igreja Matriz. Eu ia lá, alugava uma porrada de DVDs, passava no supermercado, enchia o carrinho, trancava a porta, ligava o ar-condicionado e só saía na quarta-feira de cinzas. Eu ficava vendo tudo quanto era filme. Assistia O Senhor dos Anéis em casa e tal, né? Agora, você tem a facilidade dos streamings, aí Netflix, Amazon, Disney, coisa e tal, né? Mas eu vou ter que trabalhar um pouquinho, né? Na TV eu vou trabalhar no carnaval, só não trabalho na rádio, aqui no Boc News, e tem as atividades do canal. Então, o juízo está perfeito, meu caro Ocimar. Também não vai dar para viajar nem nada. Quem sabe dê para aproveitar um pouquinho da praia aqui na segunda-feira, na terça, para fazer aquela caminhada, né? A gente consegue de vez em quando, tá certo? Francisco Ribeiro aqui, bom dia, Alex Frutuoso. Esse treinador que vem para o Santos é muito bom, ele é disciplinador. Se jogador fizer corpo mole, não joga com ele, como o Ricardo Goulart, o Batistão. Então, mas o Francisco, não dá para falar que os caras fazem corpo mole, né? Ricardo Goulart, o Batistão. Pô, eu acho que eles têm aí os problemas. Corpo mole é um pouquinho exagerado. Agora ele deve cobrar da sua comissão técnica, do seu preparador físico, que esses caras tenham condição, né? O Cacheta está aqui com a gente. Bom dia, Dom Alex, convidados, comunidade santista. Quero muito estar enganado, mas o Goulart está com jeito de Brian Ruiz. Cacheta já não está, porque o Brian Ruiz não completou nem 3 jogos inteiros com a camisa do Santos. O Goulart já completou, já fez gol de vitória, inclusive. Então, eu acho que não está com cara de Brian Ruiz, não. Eu acho que talvez o Batistão possa até ter, mas o Goulart acho que não. Por exemplo, o Marcos Leonardo daqui a pouco vai ser convocado, né, o Matheus, para essa porcaria dessa seleção subir qualquer coisa aí. Você tem a opção do Juan, mas você pode testar. Eu acho que isso que é importante do técnico e que às vezes incomoda com o técnico brasileiro. Testa, vê como funciona, vê ele junto com o Marcos Leonardo na frente e vê ele junto com o Ângelo na frente, para ele ter essa opção, eventualmente, para jogar. Aqui o cara não, ele se amarra. O Santos com o Carille era assim, ou 3 atacantes ou 3 zagueiros. Nunca tinha 4 no meio, nunca tinha 2 enfiados na frente, né? O técnico estrangeiro ele é conhecido por fazer o trabalho tático que os brasileiros não fazem. Não sei se é preguiça, se é nhaca, o que é, mas esse é o trabalho, né? Você tem um jogador desse peso, desse valor, você tem que dar um jeito de fazer o cara render, né, Matheus? Eu critiquei o Goulart, mas tem que dar ritmo para ele, tem que dar jogo, tem que dar um jeito do Goulart funcionar. É o maior salário do elenco, chegou com muita expectativa, então tem que dar um treinador, a obrigação do treinador tentar ao máximo fazer o Goulart jogar. Você falou do Marcos Leonardo para a seleção, outra opção é usar o Goulart de 9, quando o Marcos Leonardo for para a seleção, desfalque, e usar o Piranha de meia, com o Goulart mais à frente. Então, tem várias possibilidades ali, que é a missão do treinador aí no dia a dia, buscar a melhor opção, né? E testar mesmo, né? Não tem problema testar. Muito bem. Quem mais aqui? Daqui a pouco eu vou para o break. Atenção, Felipe Brandão. Prepare aí o nosso querido break. Daqui a pouco a gente já vai para o intervalo para beber aquela água, então, porque eu vou passar os gols, hein? Atenção. Naquele ângulo da Santos TV, os gols dos meninos. Importante, hein? E já vamos falar de Santos e Novo Horizontino, o pior time do campeonato. Tá certo? O Adonis está dizendo aqui, ó, se depender do aval do Bustos, a contratação do Maicon, acho que ele não vem, porque é lento.
O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex. Parabéns pela marca de 27 mil inscritos no canal 10, rumo a 30 mil. Quem sabe até o final do ano, 35, você merece. Piraju e São Paulo. Olha, até o final do ano, no ritmo que vai, o Wagner, eu sou do modo devagar e sempre, né? 35 não sei, mas acho que uns 30, 31 deve chegar, né? Agora é bacana você ter 30 mil inscritos e se todo mundo assistisse todos os vídeos seria ótimo, né? Faria a nossa alegria, mas sempre é um percentual do pessoal que assiste, mas enfim, eu de qualquer forma agradeço muitíssimo. Aliás, eu peço para o pessoal se inscrever no canal do Boc News também, né? A última vez que eu pedi estava abaixo dos 7 mil, passou dos 7 mil agora, né? Então quem puder se inscrever aqui no canal do Boc News é importante também, porque além do nosso programa tem todo o conteúdo jornalístico da casa, tá certo? O Emanuel Freire, Rio Preto 2004. Alex, a Anitta informou hoje no Café com a Anitta que usou o Maicon pelos altos custos. Então, o Cruzeiro, inclusive, quer se livrar dele porque ele ganha muito, né? Ele assinou lá antes da SAF. Aqui, o jogador precisa saber o que ele quer da vida, né, Matheus? Ele quer jogar. Que ele prefere ficar lá no Cruzeiro ou que ele quer vir para o Santos. Se ele quiser vir para cá, ele teria que se adequar. Eu acho que é questão dele pôr a mão na consciência e falar, eu vou ganhar um pouquinho menos, mas eu vou aí ser titular do Santos, né? Os caras também têm que entender a realidade, né, Matheus? Jogar uma Série A, jogar uma Sul-Americana que o Cruzeiro nessa temporada não vai jogar, né? Tá na Série B, né? Então, além disso, tem essa vantagem, né? Que o Santos vai dar uma visibilidade maior por estar na Série A e o Cruzeiro na Série B. Olha, o seu sino... o Daniel falou que também o Santos oferece um vale-coxinha, uma mariola de salário, nenhum jogador virá assim. O Ricardo Goulart não ganha coxinha e mariola, ele ganha um estrogonofe e um espetinho ali da hora. O seu Sino Alves, bom dia, Alex, convidados da live, são tantas as emoções, o Bustos parece o Rei Roberto, Alex, estou com muita expectativa, pior que parece mesmo, né? Parece o Roberto Carlos aí, o Bustos, né? Que coisa. O Mário Gonçalves, bom dia, Vanderlei Frutuoso. Caramba, o cara gosta desse crossover. Alex, viu, Mário? Mas de vez em quando você me chama de Vanderlei. Não tem problema, porque o Vanderlei é meu amigo. Mas só se a gente fizer igual a fusão do Dragon Ball, né? Ver se sai alguma coisa ali. Mas tudo bem. Agora o Santos tem um técnico. Vamos ver se ganha um técnico que é ruim ou é o time que hoje é... Hã? Tá. Ele lembra aqui que é aniversário do Pepe hoje, maior ponta esquerda do Santos e do mundo. Parabéns ao seu Pepe. Aliás, eu compartilhei lá no Twitter também, retuitei o aniversário do seu Pepe. Aldemar Barres, bom dia, jovem, sempre na torcida pelo melhor para o Santos, mesmo com muitos jogando contra. O Antônio Sérgio está aqui, na minha opinião, Alex, os melhores garotos da base são Ed Carlos, Balão, Jair, Lucas Pires, Juan Seco e Lucas Barbosa. Concordo com você plenamente. São todos esses aí. Alguns podem subir já, outros têm que esperar mais um pouquinho. Aliás, o Ed Carlos está postando as fotos na rede social, ele lá, Jim, né? Tá magrinho, tá fininho. Eu não sei não, viu, Matheus? Eu acho que se der o Ed Carlos pro Bustos dar uma treinadinha com ele fininho, aí não vai ter jeito. Aí o Ricardo Goulart vai ter que ir pro ataque, aí ele vai ter que disputar a posição, porque no meu time, informa, o Ed Carlos joga de titular. O que você acha, Matheus? A questão do Ed Carlos, para mim, é intensidade, né? A questão dele estar gordo, estar magro, né? Que muita gente falava. Eu não tinha tanta certeza, porque eu acho que também tem o biotipo dele, né? Tem a questão também do biotipo, de ser jogador mais forte e tal, mas tá treinando, tá emagrecendo e tal. Mas eu acho que a questão principal é a intensidade, né? Que ele já não mostrava na copinha, tem que mostrar no profissional. Você até trouxe informação aí que com Bustos, se não correr, não joga. Então, eu acho que o Ed Carlos é isso. Ele tem que mostrar intensidade durante o jogo para ele conquistar a vaga dele, né? Se ele conseguir ter intensidade, ele vai jogar. Se não tiver intensidade, ele não vai jogar. Ele vai jogar Pirani, vai jogar o próprio Goulart, vai jogar outros jogadores. Então, a questão do Ed Carlos conseguir ter essa intensidade para poder jogar no time do Santos. Muito bem, olha, Felipe Brandão, prepare o break aí, eu vou ler só mais 3 mensagens e aí a gente vai para o break, tá?
O Mauro Carvalho, jogo importantíssimo de domingo. Estão esquecendo? Não estamos esquecendo, não. A gente já vai falar no próximo bloco. O Sidney F. Percebi em alguns jogos que os jogadores, mesmo quando tem essa opção, não passam a bola para o Goulart. Me passou a impressão de que não foi muito bem recebido pelo elenco. Espero que eu esteja enganado. Sidney, eu espero que você esteja enganado, e eu acho. Porque, assim, desculpa, com todo respeito, esse pessoal que está no Santos hoje, esses jogadores, que moral que eles têm para se achar ele no direito de não passar a bola para o jogador que vem de outro mercado e que tem um outro cartaz, uma outra história. Imagina, então, se o Cristiano Ronaldo chega no Santos hoje, ninguém passa a bola para ele. É óbvio que eu não estou comparando o Ricardo Goulart com o Cristiano Ronaldo. Mas se vier o Cristiano Ronaldo, ele ia receber 5 milhões de reais por mês, no mínimo. Claro que não ia ser o Santos que ia pagar, ia ter um patrocinador e tal. Aí tu não ia passar a bola para o Cristiano Ronaldo? Eu acho que esse tipo de coisa no profissionalismo do futebol não cabe mais. Seria extremamente estúpido, porque se você traz um jogador para te ajudar a vencer, tem que ser muito imbecil. Aliás, a quantidade de imbecil que tem hoje no mundo é uma grandeza. Tudo que a gente está vendo é o que está acontecendo, né? É uma enormidade a quantidade de imbecis que tem no mundo, né? Então, o sujeito tinha que ser muito imbecil para não ajudar quem está lá para ajudar ele. Porque o cara ganha mais. Claro, o que o sujeito queria? Alguém que não ganhou nada na vida, não jogou em lugar nenhum, quiser ganhar a mesma coisa que o cara ganha? Enfim, espero realmente que seja só uma impressão e que o time esteja, na verdade, perdido taticamente, correndo todo errado. Aliás, eu vi o gol do Ricardo Goulart. Não vi? Eu vi, você também viu. Os caras foram lá comemorar com ele. Pularam nele, ele botou o dedo para cima e tal. Se tivesse alguma coisa, os caras não iam lá comemorar com ele também. Sei lá. Intervalo, meu caro Felipe Brandão. Vamos lá, no pique, como diria outro, a gente volta em 1 minuto e pouquinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:04, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Você viu aí o nosso filme do Cicobi. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a Serra Grande São Paulo, Capital Paulista, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa lá em Santa Catarina também e no Rio de Janeiro. Tá certo? Vamos lá. Põe na tela aí, prepara para colocar na tela, Felipe Brandão, os gols da Santos TV de Santos e Salgueiro, um jogo que não foi nada salgado, foi um doce, né? A outra linha, vamos botar aí a linha da Copa do Brasil, tá certo? Enquanto você prepara aí, eu vou aqui ler mais umas mensagens. O José Silva, bom dia, Dom Alex e convidados. Vou torcer muito para o Bustos dar certo. Precisamos acertar e deixar o técnico fazer provavelmente sim, tá aqui, um trabalho a longo prazo. Cadê? Atualizou, eu perdi aqui. Vamos lá.
Vamos lá, deixa eu voltar aqui, voltou. O Antônio Sérgio, Alex, a mídia é teimosa, 80% do joelho dele está bichado, tem tendência para engordar. Ele tem que fazer um trabalho entrando aos poucos, senão vai quebrar o cara. Acho que passou da época dele. A mídia é teimosa? Não entendo. Por que é teimosa? Ele teve uma questão de joelho, como tantos outros atletas tiveram. O Ronaldo Fenômeno quase ficou sem joelho e jogou a Copa do Mundo. Ah, mas é o Ronaldo Fenômeno. Não, estou falando da parte física, parte atlética, né? Hoje a tecnologia permite que o jogador que tenha sofrido uma intervenção severa de cirurgia, por exemplo, com fisioterapia, o cara consegue jogar. E ele tem tendência para engordar, me parece o caso. Eu acho que se ele tivesse acima do peso, não o colocariam para jogar. Às vezes tem uma impressão, por exemplo, até o Peter já me falou, ele trabalhou com um jogador que as pessoas olhavam para ele, é mais ou menos o caso do Ed Carlos. Tá gordo. Às vezes o cara realmente está um pouco acima do peso, mas às vezes o cara tem um quadril largo. E no caso desse jogador com quem o Peter trabalhava, ele realmente parecia mais gordo do que estava. Aí o cara fazia aquele exame lá, para ver o percentual de gordura, o cara tinha menos do que, sei lá, você nem tem noção de quanto. Então a gente só tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. Às vezes é o biotipo do jogador, cada um tem um biotipo, cada jogador tem um biotipo. Então, às vezes, a gente acha que o cara está muito gordo, mas é o biotipo dele, às vezes, não está tão gordo como você explicou aí. Muito bem. Bom, vamos lá, põe na tela aí os gols, vai, meu caro. Pode encher a tela com a Santos TV. Vai com áudio? Ou vai tirar o áudio? Senão vamos ver aquela buzina chatíssima. Meu Deus do céu. Ô, buzina insuportável, rapaz. Obrigado, Felipe, porque eu não aguentava. Já não chega o que eu ouvi no jogo. A rede, o Ângelo Pimba furou a rede. Aliás, é o que eu falo. O Ângelo, quando joga... mas foi contra o Salgueiro. Tá bom, mas os outros que estavam em campo podiam ter feito também, não fizeram, né? Aí, cruzamento do Lucas Pires, Zanocelo de cabeça, né? Zanocelo de cabeça, e vai ter o gol do Juan Seco naquela troca de passes tipo copinha lá com o Lucas Barbosa, né? Eu disse até o Matheus depois no vídeo pós-jogo do canal 10 que foi legal. O Ângelo fazia um ano que não marcava, o Zanocelo precisava marcar o primeiro. O próprio Juan, né, que está entrando agora no time, fez o golzinho dele, né, já para, né, tirar um pouco dessa ansiedade. Valeu pelos meninos. O Santos não fez uma partida brilhante, e vai ter que jogar mais na sequência da Copa do Brasil, mas foi bacana porque os meninos fizeram os gols, né, ajudaram o Santos nessa classificação, que é aquela história. Não fez mais que obrigação, beleza, mas vai perder. Ou classifique empatando, que nem o São Paulo fez ontem, para você não ver a quantidade de críticas que iam surgir para cima da equipe, né, Matheus? Valeu pelos meninos. O Lucas Pires fez o cruzamento perfeito. O Ângelo, né? Vamos falar que foi contra o Salgueiro. O primeiro gol do Neymar no profissional foi contra o Mojimirim, né? Contra o Mojimirim. Acho que não tem muita diferença Mojimirim para o Salgueiro, né? Então, é assim que começa, né? A molecada vai conseguir se destacar mais primeiro contra os times menores. E aos poucos, ganhando experiência, né? Ganhando rodagem, vou começar também a decidir contra times maiores, contra São Paulo, contra Grêmio, Flamengo, etc. Então, valeu pelos meninos, mas durante o jogo, né, um pedaço do jogo, eu acho que o Santos ficou um pouquinho de medo, né? No segundo tempo ali, o Salgueiro pressionou um pouco o time do Santos. E graças à qualidade ruim, né, que o Salgueiro tem, o Salgueiro acabou não fazendo gol, né? Mas deu um pouquinho de medo ali no começo do segundo tempo. Muito bem. Só um detalhe que eu queria lembrar aqui, já que eu desci a lenha na segunda-feira no Clássico, né, o Santos conseguiu lá que a federação reconhecesse que meteram a mão. Aqui erraram, né? Meteram a mão não é o termo correto, mas que erraram em 2 lances. Na verdade, a federação continua errada porque foram 3, né? Mas 2 eles reconheceram, que a arbitragem ajudou o São Paulo e atrapalhou o Santos aqui no Clássico do final de semana. Então, só quis citar isso porque aqui dentro do programa a gente acabou não falando, então tem lá o ofício, né, de que o Santos, a federação deu razão ao Santos na questão dos erros da arbitragem na partida contra o São Paulo no final
de semana. Em relação à Copa do Brasil, como a gente já falou, o Fluminense do Piauí passou. Se fosse contra o Oeste, seria melhor por causa da questão logística e também para que o torcedor do Santos dali da Grande São Paulo, Barueri, pudesse acompanhar o jogo, mas, enfim, estará o Santos no Piauí, o torcedor do Santos do Piauí irá acompanhar este confronto, tá certo? Bom, mais mensagens aqui. O Mauro Carvalho diz que o Goulart sempre foi um finalizador. O Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, sócio rei, mandou bom dia aqui. O Reinaldo está dizendo que é provável que o jogo não seja no Piauí. O estádio do Fluminense está sem alvará. Esse jogo contra o Oeste foi onde? Não foi no Piauí? Desculpa meu desconhecimento. Acabei não vendo onde foi o jogo, mas para tu ver como está o Oeste, né? Foi eliminado lá. O Cláudio Louro, ganhando do Novo Horizontino, colocar time reserva contra a Ferroviária e Palmeiras para treinar e treinar. O Cláudio acha que o Santos tem que escapar do rebaixamento, esquecer o Campeonato Paulista e que o técnico possa fazer o trabalho dele. Por outro lado, há quem acha que é importante para o técnico já botar o time jogando, valendo, para que vá aprendendo, né? Se ele tiver, por exemplo, a capacidade que teve o Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli, quando chegou no Santos, com pouquíssimos treinos, o time mudou da água para o vinho, né? Se ele conseguir fazer isso, não tem por que abandonar o Campeonato Paulista. O Clodoaldo Oliveira mandou bom dia aqui também para a gente. O Pedro Elias, bom dia, Alex. A diretoria havia anunciado um orçamento para contratações em 2022. Será que agora, com o departamento de análise e o novo técnico, o Rueda, vai abrir o cofre? Pelo que o Edu Dracena falou, vai. Mas aí também, o Matheus, é importante que o novo técnico ele conhece jogadores do mercado sul-americano, equatoriano, que viriam para o Santos com um custo bem menor, né? Acho que esse é um trabalho importante que ele pode fazer, ajudar, até porque os jogadores brasileiros estão todos atuando já nos estaduais, você tem os que estão fora do Brasil, e eu imagino que a essa altura tenha muita gente querendo voltar de alguns lugares da Europa para cá. Aliás, minha solidariedade ao Moraes, que foi autor do gol do título paulista de 2007, está lá na Ucrânia, quer voltar para o Brasil, mas ele é cidadão ucraniano, né? E os homens lá não estão podendo deixar o país porque eles estão sendo convocados para lutar na guerra, que é uma ignorância, que é uma estupidez completa. Mas, por exemplo, se ele conseguisse sair de lá, para o Santos seria ótimo, né? E outros jogadores, né? E ali daquela região do entorno, enfim, alguém que viesse de lá, da China não, a gente já trouxe bastante gente da China. Dos Estados Unidos está vindo um, que é o Auro, né? Do Canadá, melhor, que está aí sem ritmo. Então talvez o mercado sul-americano seja o ideal, e o Bustos deve conhecer bastante esse cenário, né, o Matheus? Com o Bustos, né, que é um conhecedor, né, de futebol sul-americano, né, deve conhecer bastante. Com o centro de inteligência, né, porque não pode ser só o treinador, que o Santos está reformulando agora os analistas, contratando analistas. Contratou o Caio Nascimento, que eu acho muito competente, acho que vai fazer um belo trabalho no Santos. Então, com essa galera toda, centro de inteligência, treinador, Edu Dracena, né, buscar, né, ter um mapeamento bom para tentar buscar jogadores que não sejam tão caros, que possam contribuir para o time, né? Porque eu falo que o Rueda abriu o cofre, né? Mas o Santos também não tem muito dinheiro, né? Não tem saída. O torcedor do Santos pode cobrar o Rueda em relação a dinheiro, né? Eu mesmo já cobrei que tem que contratar jogador. Eu entendo o torcedor, mas não tem muito dinheiro, então não tem muita saída. Tem que ser criativo, com centro de inteligência, com o treinador, para buscar reforços ali que não custam muito e possam ajudar o time. Talvez o Caio até já possa dar alguma contribuição, né? Eu imagino que ele já deve ter mandado uma listinha lá para o Dracena, esse cara aqui, esse aqui, né? Uma dessa pode ser até que ele possa, de alguma forma, contribuir com o Santos neste momento. Já vou falar aqui do jogo do Campeonato Paulista. O João Jorge Martins está brincando aqui. Alex, o Fabian vem inteiro ou só o busto? Inteiro. Vem inteiro. O José Edmilson Lameu, eu acompanho o vídeo do Varanda, ele disse que o Bustos aprovou o Maicon, parabéns pelo trabalho que você faz. Ele está lá em Cândido Mota, São Paulo, obrigado, José Edmilson Lameu. O Eloy Matias diz aqui, gordo, o Ed Carlos já jogaria algumas vezes, magro é titular. O
O Adonis aqui, Alex, não dá esse exemplo do Cristiano Ronaldo que tem treta no vestiário do United, infelizmente. Então, mas é que eu acho assim, não dá para misturar as coisas, né? Acho que o jogador que é profissional, ele tem que, não pode ser tão cheio de, não pode ser um casquinha de ferida, né? Sabe? Mas enfim. Alex, diga, Matheus. Sobre esse caso aí que o Internato está falando do Goulart, eu acho assim, né? Quando o jogador que não tem história vem ganhando muito, incomoda, e eu acho que o jogador tem que se incomodar mesmo. Incomoda o vestiário, quando vem um cara desconhecido ganhando muito. Mas quando é um cara que tem nome, que tem títulos, tem bagagem, ganhando muito, eu acho que o jogador não se incomoda desse jeito, não. Nem deve se incomodar, né? Porque o Goulart tem história, né? Então é normal ele ganhar muito. É campeão brasileiro, jogou na China, no Palmeiras, então eu acho que isso é normal. Eu não acredito que haja um incômodo no elenco do Santos por o Goulart ganhar muito, não. E o Dracena, que está tentando botar ordem na casa, talvez até passando um pouco do tom, se ele identificar esse tipo de coisa, com todo respeito, pega e conversa, chama o cara, vai falar, pô, palhaçada é essa, né? Se acontecer, que eu não acredito, eu não quero nem dar muito andamento nisso, porque sinceramente eu não acredito nisso não, mas, olha, o Felipe Rios tá aqui uma mensagem cheia de trocadilhos, de brincadeirinhas e tal, né? Mas esse negócio de leite, eu vou te falar, eu tenho medo, porque eu lembro do sujeito que dizia que tirava leite de pedra com aquele time, é sacanagem, né? Mas você... Obrigado pela mensagem, Felipe. O Cleiton Matos chamaria o Bustos de coitado em entrar nessa barca furada, mas com a bala que ele vai ganhar. Que bala, Cleiton? Vai ganhar menos do que o Carille ganhava, a mesma coisa praticamente. Não tem bala nenhuma, não. E chamar o Santos de barca furada é sacanagem, né? Pelo amor de Deus, né? O Santos não é barca furada nunca na vida, por pior que esteja a fase, né? É uma honra o cara trabalhar no Santos, né? Pro currículo do cara. E se ele for bom, assim como os jogadores, eles ajudam a tirar o clube dessa situação. Eles são os responsáveis por isso, né? Por ajudar o Santos a sair desse momento, como o clube tenta também sair, porque afinal de contas, quem afundou o barco, felizmente não vai poder mais pisar nem no porto de Santos. Banidos que estão. Não podem nem pisar no Porto de Santos, porque o barco estava lá só com o mastro para fora, a água já estava toda... Parecia o Titanic, né? Estava lá afundando. Agora estão tentando tirar o barco de lá. Agora, esses aí nem pisarem no Porto de Santos, pisam mais. O Diego Paquier, Alex, bom dia. Acredito que nosso 10 será o boliviano, que mês que vem assina o contrato profissional. Bem lembrado. Abril, não é março, é abril, né? Só em abril que ele pode, mas daqui a pouco o Terceiros vai estar aí certamente o nosso queridíssimo Bustos já está de olho. O Robson Silveira, bom dia, não estou gostando do início do Goulart, mas crucificar a contratação do cara tão cedo é meio demais. Também acho, Robson, concordo com você plenamente. Quem mais aqui? Tarcísio Freitas, não fala mal da buzina que o cara é meu xará, kkk, eu os vi, Tarcísio, mas a buzina é chata feito a peste, meu Deus do céu, pode ser bacana lá no estádio, mas é insuportável eu que estava vendo o jogo com fone de ouvido, porque eu estava vendo no computador, que troço desagradável, meu Deus do céu. O Jaquecílio Gomes, Alex, será que este técnico faz milagres? Porque com este elenco não precisa fazer milagre, é só trabalhar sério e enxergar as coisas. O Carille, por exemplo, além dos problemas que ele teve com o Dracena, ele cavou a sepultura dele, né? Ele tinha montado o esquema com 3 zagueiros, o time estava funcionando direitinho, ele botou lá o esquema com 4 e tal, de qualquer jeito, aí o time fez água, né? E as substituições que ele andou fazendo também, né? Se ele acertou contra o Corinthians nos jogos seguintes, ele enfiou os pés pelas mãos, tá louco. O que mais aqui? Eu já falei com... O João de Souza está dizendo que acabaram com o gol qualificado e a prorrogação no Brasil. O resultado disso é um monte de disputa de pênaltis. Será que o futebol tem que ser decidido no máximo com a bola rolando? Pode ser. O Álvaro Ribeiro, boa tarde, Alex. O Santos poderia trazer o Damian Dias, não é jovem, mas joga o fino. Do meio para frente, pertence ao Barcelona de Guayaquil. Alguém falou aí na live que ele parece que já indicou, né? Que já indicou. Vamos ver se ele pode ser esse cara aí. Bom, Matheus, Campeonato Paulista, neste domingo vamos enfrentar
O Novo Horizontino, 18h30, Vila Belmiro, aquela retrancona, aquela defesa. O Santos tem que ficar de olho na rodada. Neste sábado vai ser aquele momento da pizza secando, porque infelizmente voltamos a este ponto. O Mirassol recebe a Ponte, 18h30 no sábado. E o Guarani pega o Santo André, 8h30. Se esses dois não ganharem, nossa vida continua sossegada, mas precisa o Santos ganhar para dar aquele up, aquele pulo. Eu estou achando que o Marcelo Fernandes vai botar o mesmo time com o Balieiro de lateral. Só o Zanocelo não pode jogar, né? Porque ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então, vamos de qualquer jeito com o Camacho e talvez com algumas outras mudanças. Não dá para reclamar da vida, porque o adversário que pediram a Deus é o Novo Horizontino. Se o Santos tropeçar no Novo Horizontino, será o popular fim da picada, né, Matheus? Não tem desculpa. Contra o Salgueiro e contra o Novo Horizontino, não tem desculpa que o técnico é o Marcelo Fernandes, não tem desculpa que está sem treinador, não tem essa desculpa. É obrigação dos jogadores do Santos ganhar esses dois jogos. Ganhar do Salgueiro, agora tem que ganhar do Novo Horizontino, né? Que vai chegar a 12 pontos, se ganhar do Novo Horizontino. Eu acho que daí não cai mais, né? 12 pontos, eu acho que não tem mais risco de cair. Daí o torcedor do Santos pode respirar aliviado, né? Porque 2 anos seguidos brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista seria uma vergonha, né? Um desastre total. Então isso não pode acontecer. A obrigação do Santos no Campeonato Paulista é pelo menos passar de fase, né? Nas quartas de finais, vai pegar o Bragantino, por exemplo, não tem chance que eu falo. O Bragantino é favorito, mas não passar de fase é uma vergonha, né? Pois é. Eu também acho, apesar do Bragantino ser um adversário mais forte que um dos 4 poderia pegar, né? O Santos deu azar de pegar o grupo do Bragantino, e acho que a essa altura não dá para fazer mais muita coisa. O Santos vai ser segundo do grupo, porque o Bragantino já tem uma distância, o Red Bull Bragantino, uma distância considerável. Acho que nós vamos ter que ir lá para Bragança decidir em jogo único a quarta de final. Mas eu concordo com você, acho que o Santos tem obrigação de passar, até com certa tranquilidade, porque a Ponte e o Santo André estão fazendo de tudo para não classificar também, né? Então acho que o Santos precisa e vai lá pau a pau para o jogo com o Bragantino, vai tentar, se der certo, beleza, seguimos adiante, assim como foi na Copa do Brasil, o Santos segue, daqui a pouco tem a Sul-Americana também. Agora, olhando para esse futuro próximo, né, o médio prazo, Novo Horizontino, depois tem a Ferroviária, né, no próximo final de semana. E depois é o Palmeiras lá no Parque das Alianças, no outro final de semana, dia 13 de março, se encerra o Campeonato Paulista na última rodada, o Santos enfrentando o Água Santa na Vila Belmiro. Eu acho que Novo Horizontino e Ferroviária são jogos que o Santos pode especular duas do Palmeiras, já aquele jogo que é cercado, inclusive, uma tensão psicológica, emocional por tudo que tem acontecido recentemente. Depois, na última rodada, o Água Santa vai estar naquela situação de ou já caiu, ou vai precisar ganhar para não cair, aí vai ter que vir para cima, e o Santos talvez já esteja classificado ou não, também precisa do resultado. É um jogo em que tudo pode acontecer. Então, esse é o curto prazo. No médio prazo, Matheus, olhando para o que o Santos tem hoje, que pode ser incorporado já para o Campeonato Paulista, ou talvez para a próxima fase do estadual, ou talvez mais para frente, você acha que o Santos hoje precisa do quê, em termos de jogadores além do técnico? Precisa de zagueiro mesmo? O que tem aí não dá conta do recado? Porque o Velasquez até começou bem, de repente caiu em desgraça, machucou, não joga mais e tal. O Luiz Felipe com 3 zagueiros quebra o galho. Prioritariamente hoje, você treina quem? É o volante mesmo, mais um meia, ou dá chance para o Ed Carlos? Precisa de mais um atacante? O que você enxerga aí de importante para o Santos ir ao mercado agora que tem a definição do técnico? Então, eu concordo muito com a avaliação da diretoria com o Fabião Busto, né, pela matéria do Luca Mussetti, que faltam jogadores líderes, jogadores experientes para auxiliar a molecada. Então, meu foco seria jogadores desse perfil, caras que sejam um pouco mais experientes, não em fim de carreira, mas que já tenham uma experiência, uma bagagem para auxiliar a molecada. Então, por isso que eu, por exemplo, gosto do nome do Maicon. Em relação aos zagueiros, falam que o Santos está bem servido de zagueiro, mas o Kaique só tem 17 anos. Eu adoro o Kaique, eu acho que o Kaique vai ser fenomenal, mas ele só tem 17 anos, não pode ter essa pressão dele ser o cara para resolver. O Luiz Felipe, eu não julgo ele ser um zagueiro confiável, não confio no Luiz Felipe.
o Velasquez está se machucando demais, então não dá uma segurança de você ter o Velasquez, porque ele está se machucando demais, e os outros são molecada da base, que completam o elenco de zagueiros. Então, eu acho que ter um outro zagueiro experiente para dar essa bagagem seria interessante, por isso que eu não dou mais com a prova. Acho que precisa de um primeiro volante, que o Santos não tem esse jogador, não tem essa característica no elenco. Então, o primeiro volante também é importante. Eu acho que um ponta para ser titular também, né? Para desafogar o Ângelo, para tirar o Lucas Braga dessa responsabilidade, porque o Lucas Braga é muito importante, eu adoro o Lucas Braga também, mas acho que não pode ter essa responsabilidade de ser o cara, porque ele não tem essa qualidade técnica para ser o cara do time. E o Ângelo não pode ter essa responsabilidade porque ele só tem 17 anos. Não pode jogar nas costas do moleque essa responsabilidade de resolver todas as partidas. Então, um ponto para ser titular também eu acho que seria fundamental. Então, seriam essas 3 peças primeiro que eu tentaria trazer. O Marcos Leonardo, por exemplo, ele me parece um menino que tem essa característica, né? Eu acho que ele pode ser um líder em breve. Ele tem muita personalidade, mas não sei se é para agora, né? Se ele sozinho vai resolver isso. O próprio Ricardo Goulart, ele pode ser uma referência técnica, mas você até vê pelas entrevistas dele que ele é um cara que não tem muito esse perfil, né, de liderança. O Sanches tem, mas o Sanches a gente não sabe, ele lesionou de novo, a gente não sabe quando é que ele volta, quando e como ele volta, em quais condições, né? Enfim, eu acho que realmente, se você for procurar, eu não conheço o Damian Dias, a gente conhece de ver jogar, mas a gente não conhece perfil, né? Se ele é esse líder, se o Bustos entender que ele pode ser esse líder, o jogador que vai fazer esse papel, mas que também não dá para achar que o Terceiros, com 18 anos, o Ed Carlos, que vão ser os caras que vão comandar ali o meio de campo do Santos, né? Eles podem ajudar, podem ser importantes, mas você precisa de alguém ali que chame, né, que fale. Aliás, eu acho que do meio de campo para frente faz tempo que o Santos não tem um jogador com essa característica de ser um líder, assim, sabe? Porque o Marinho não era. O Soteldo também não. Eles tecnicamente eram líderes técnicos, mas líder de botar a bola. Acho que o Sanches na boa fase era, mas os outros não. E é difícil encontrar esse perfil, porque o jogador hoje em dia ele é tão mimado, ele é tão paparicado, ele passa por tão pouca dificuldade que ele não é forjado, entendeu? Você não forja a liderança no cara. Aí você vai ter, apesar de toda aquela gritaria que a gente ouve sempre nos vestiários, no pré-jogo e tal, no pós-jogo, melhor dizendo, né? Nos bastidores, isso é tudo muito meio que repetitivo, muito pré-programado. Lá no campo, você viu, o São Paulo apitou o jogo aqui na Vila, né, Matheus? Apitou o jogo. Ele botou o São Paulo, o Rogério Ceni do lado de fora, os jogadores do lado de dentro, como o Reinaldo, como o Éder, botaram a árbitra no bolso. E o Santos ninguém conseguiu fazer isso. Nem o Camacho, que é o mais experiente ali, ninguém conseguiu fazer isso. Até brigaram e tal, reclamaram, mas não conseguiram resolver, né, Matheus? Não para o meio campo, mas acho que o Marco tem um pouco desse perfil, né, de liderança, de chamar a responsabilidade no campo. Eu acho que o Marco tem um pouco desse perfil. Não é meio campista, né? Mas eu acho que o Marco tem um pouco desse perfil. Por isso que eu acho que o Dracena, Departamento de Futebol do Santos, está querendo a contratação do Marco. Muito bem. Olha, meus caros, informa aqui o jovem jornalista Aleph Souza que até o momento a procura por ingressos para Santos e Novo Horizontino neste domingo está baixa. A venda para não sócios está liberada desde ontem. Vamos lembrar que parece que vai ser inclusive aberto desta vez a bilheteria física, né? E é um final de semana de carnaval, está descendo gente a rodo para cá, né? E quem sabe com a cidade mais cheia, muitas pessoas deixem para comprar na hora. Claro, o cara vai ver se não estiver chovendo e tal. Então, para os turistas, quem tiver de folga, porque não é todo mundo que vai conseguir emendar a segunda e a terça-feira, né? Quem tiver de folga talvez consiga na hora do jogo, na véspera e na hora do jogo, aumentar o público na Vila Belmiro. E aquela transmissão do HBO Max / TNT Estádio, né? Quem tem esse sinal liberado vai poder assistir pelo streaming, mas eu imagino que também com a chegada dos turistas, é isso que eu falo às vezes, falta talvez um trabalho em datas específicas como essa,
do Santos colocar na rua, né, impostos nos shoppings e tal. Pô, nesse domingo tem Santos Novo Horizontino, compre aqui o seu ingresso no shopping e tal, em alguns pontos, né? Eu acho que fica aí uma sugestão para o marketing do Santos. Quando olhar a tabela e ver que tem jogo em feriado prolongado, já fazer um chamariz, botar barraca de praia, sei lá, botar gente avisando e tal, porque a internet é legal, muita gente compra online, mas tem gente que você tem que literalmente laçar, né? Vai ter jogo e tal, vem assistir na Vila Belmiro, tomara que na hora temos um público aí um pouquinho maior, tá certo? O Heisenberg da Baixada está aqui com a gente também, ó. Querido Bustos, já tem até um fake dele aqui, ó. Querido Bustos chegou. Heisenberg da Baixada, se não ganhar do Novo Horizontino, tem que mandar o presunto embora junto com o Chulapa. Pois é, Novo Horizontino temos que... até eu de técnico e o Matheus de auxiliar, a gente tem que ganhar aí do Novo Horizontino, que seria, como eu disse, o fim da picada, tá certo? Por falar em fim da picada, 12h31, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Matheus, já preparou a fantasia? Depende do resultado. Não dá mais para sair de Piratas do Caribe, né? O pessoal estava esperando aí o carnaval ansiosamente para sair de Piratas do Caribe, de Jack Sparrow, mas o Carille não pulou o carnaval na Vila Belmiro, então essa fantasia não vai rolar. Então, se você tiver aí em Londrina um carnaval suave, sem aglomeração e tal, prepare a sua fantasia. Pode ir de Luke Skywalker, alguma coisa meio geek, meio nerd, assim, né? Ou então se fantasiar mesmo de, sei lá, de ser invisível, que ninguém nos veja, fique trancado em casa, ninguém nos aborreça, para descansar um pouquinho no carnaval, que não tem desfile, não tem blocos, mas, como a gente sempre fala, tem aquele momento de tranquilidade, tá certo? Matheus, obrigado pela presença, um grande abraço, muito obrigado por nos salvar nesta sexta-feira, volte sempre aqui ao Esporte em Destaque, tá certo? Valeu pelo convite, Alex, é sempre um prazer falar com vocês, com o torcedor do Santos, bom carnaval para todo mundo aí, torcer, né, para uma vitória no domingo do Santos, né, para passar o carnaval tranquilo, né, sem preocupação, né, sem raiva, tranquilo, uma vitória tranquila do Santos no domingo. Um abraço a todos aí, até a próxima. Fica aí, Matheus, não vai embora não. Atenção que aqui, ó, não, tá. Aqui, o André Mendes, nosso amigo Batatinha, mandou aqui no grupo um boa tarde. Eu falei, vou anunciar oficialmente o Bustos. Mas, na verdade, ele está dizendo aqui, o Santos Futebol Clube lança o projeto Manto Solidário. Então, está aqui o Manto Solidário, o novo projeto do Santos, tá certo? Então, nas redes sociais vocês vão conhecer um pouco melhor aí a história do Manto Solidário, porque nós temos que fechar o programa desta sexta-feira. Obrigado, Matheus, a todos vocês que nos acompanharam pelas redes sociais aqui pela Boc News TV. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Lembrando a todos que segunda-feira não tem programa, porque é carnaval. O Felipe Brandão estará fantasiado de Jiraiya, Ninja Jiraiya, correndo pelas ruas de Santos, ou Naruto, né? Ele também gosta de Naruto atravessando a rua com os bracinhos para trás, assim e tal, né? O Felipe Brandão e toda a equipe do Boc News de folga. Quarta-feira de cinzas também não tem programa. Então, os senhores vão ficar sem o Esporte em Destaque aí por uma semaninha. Na sexta-feira que vem a gente já vai voltar com, né, o resultado aí do jogo deste final de semana, mas principalmente analisando os primeiros dias do trabalho do Fabian Bustos à frente do Santos Futebol Clube, tá certo? Então é isso, meus caros. Agradeço a todos pela audiência. Nos encontramos no pós-carnaval na sexta-feira da semana que vem. Um grande abraço a todos, aproveitem os próximos dias aí para descansar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.